Evangelho segundo Lucas, hoje é o capítulo de número 2. De acordo com os costumes romanos, todos estavam obrigados a se alistar para fazer o recenseamento na localidade da sua família. O versículo 1 nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Aí do capítulo, do versículo 7 ao 20, nós vemos a descrição do nascimento de Jesus Cristo. O versículo 7 diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos, eles anunciam aos pastores o nascimento de Jesus Cristo. Verso 10 e verso 11. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Após isso, o Senhor é apresentado no templo. Na ocasião, a criança era consagrada ao Senhor, circuncidada e era oficialmente nomeada. Verso 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Após apresentar o menino Jesus, Simeão profetizou para Maria sobre como seria o seu futuro. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele viria para revelar os sentimentos dos corações dos homens e promover uma revolução em Israel e no mundo. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Além disso, ele deu uma prévia a Maria sobre o sofrimento que a aguardava. Esse certamente como consequência da missão do seu filho Jesus Cristo. Versículo 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Da mesma forma, a profetisa Ana, ao ver o menino Jesus, dá graças a Deus, diz a todos que ali estavam que ele é a redenção de Israel. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos depois que se casara. Enquanto o tempo passava, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você vê isso do verso 40 ao 50. Todos os anos, como de costume, José e Maria celebravam a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus estava com 12 anos, algo diferente aconteceu, especialmente quando eles retornaram. Verso 43. Terminado os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E eles sentiram a falta de Jesus. Verso 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Depois de procurar entre os viajantes, eles resolveram voltar a Jerusalém e o encontraram no templo. Ele estava conversando com os doutores da lei sobre as Escrituras, e todos eles estavam maravilhados com as suas respostas. Versículo 48. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura.
Aí então Jesus lhes disse, verso 49, e lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? Embora sendo Deus, Jesus Cristo não menospreza a autoridade de seus pais terrenos, que é José e Maria. Ele era obediente a eles e não lhes causava desgosto. Verso 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Pelo contrário, o procedimento do Senhor mesmo, quando criança, honrava a seus pais. E para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, eu vou destacar o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E assim nós encerramos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lado.